toda a humanidade. Essa é uma oração, portanto, de abertura de uma palestra de Jesus, ainda antes de completar 20 anos, entre os essênios, para todos aqueles que estiveram ali. Essa oração ela está contida no livro de Maria de Nazaré, e muitos encontros aconteciam. Jesus, ainda que estivesse longe dela, entre os essênios, fazendo todo o trabalho e a iniciação que fazia, muitas foram as vezes em que Maria percebeu a presença dele enquanto ela estava cuidando de doentes e leprosos. Eles se encontravam e se reuniam, e algumas vezes até mesmo pessoas outras perceberam a presença dele, o perfume dele, e entre todos ali. Vamos rezar a oração que ele deixou clara para nós, que seria: o Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos devemos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Respeitamos todas as mães que estiveram no mundo na sagrada missão de dar oportunidade a vários espíritos que precisavam retornar à Terra, e as que estão cumprindo a vontade de Deus. Entretanto, a Maria de Nazaré, a reverência deve ser de todos nós, porque ela serviu de canal divino para que o Senhor pudesse expressar como Filho do Homem, sendo instrutor dos anjos. É um capítulo à parte da nossa história, é definitivamente uma bênção magnânima. Eu tenho algumas experiências de vida que me são muito gratas, muito interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que nós estamos aqui sendo conduzidos, dirigidos, amparados para uma missão que nós nos esquecemos, mas eles não, e estão fazendo de tudo para que nós possamos cumprir. E eu tenho tentado me entregar cada vez mais, fazendo a minha parte, porque tem um trecho interessante quando Marta chama Jesus, que ela queria que ele cuidasse de Lázaro, e é sempre bom a gente lembrar disso. E Jesus chega depois que Lázaro já estava no túmulo, e aí ela diz: Jesus, agora não adianta mais, não tem mais o que fazer. E aí Jesus diz: tirem a pedra. E ela fala: mas Jesus, já passou muito tempo. E ele volta a dizer: tirem a pedra do túmulo. E é interessante essa passagem. Um pastor batista falando sobre isso, ele dizia: há que se tomar muita atenção a essa fala do Cristo. Ele poderia ter dito: sai a pedra, mas ele disse: tirem a pedra, porque essa parte do tirem a pedra é a parte que nós podemos fazer. Então que cada um faça a sua parte. Tirem a pedra, que é aquilo que vocês não podem fazer, eu farei. E assim ele fez. Enquanto tiravam a pedra, ele foi até próximo da porta e disse: Lázaro, vem. E assim aconteceu. Então eu sempre me lembro que a gente deve sim confiar de todas as maneiras, de todas as formas, e acreditar na providência divina, sem deixar de tirar a pedra. A Maria era uma menina muito ativa, muito altiva, e foi um reboliço para que ela chegasse até nós, porque havia toda uma convergência de espíritos trevosos que queriam impedir que ela viesse, que ela vindo, a chance de que o Messias nascesse seria muito grande.
Então houve uma convulsão e tiveram que ser retirados e afastados vários desses nossos irmãos menos favorecidos, mais trevosos, para que pudesse acontecer aquilo que já estava escrito. E Maria nasceu e houve uma polvorosa muito grande em Jerusalém e muito mais em Nazaré, que é uma cidade que fica a pouco menos de 100 quilômetros de Jerusalém. E a cidade virou como que as cidades dos tempos de criança que eu me lembrava quando era tempo de quermesse. Virava um pandemônio, aquele monte de gente vindo de todos os lados. E Nazaré é uma cidade muito pequena. Até se dizia muito, por que em Nazaré, né? Por que não em Jerusalém, que é muito maior? Porque vai nascer em Nazaré aquela que seria a mãe do Messias. E a cidade estava realmente empolvorosa, muita gente visitando. Tinha também o pessoal do templo de Jerusalém que ia, porque havia todo um anúncio de que uma virgem traria ao mundo o Messias, prometido pelos profetas. E então, como Nazaré estava muito empolvorosa e Maria era muito precoce e ela já falava, já defendia o próprio Evangelho do Cristo, de Deus, de Moisés, dos profetas, e ela cobrava aqueles senhores do templo de Jerusalém sobre as suas atitudes para com o povo da região. Uma menina com 5, 6 anos. E aos 4 anos ela já fazia, quando era entrevistada, ela já dava sinais dessa precocidade. Então resolveram tirá-la dali e levá-la para o templo de Jerusalém. Não havia muita escolha. O templo decidia e você aceitava. Mas era uma honraria também para muitos que viviam naquela ocasião ter um filho, uma filha que pudesse ser levado ao templo, lá iria aprender muito da religião, dos costumes, ia ser realmente um iniciado. E aí levaram Maria para o templo de Jerusalém, porque ali eles poderiam controlar Maria, para que ela não fosse tão altiva e perturbasse tanto com aquilo que ela dizia, que ela realmente tinha muito poder nas palavras. Então comunicaram à família que ela iria ser levada para o templo de Jerusalém. E não havia muito o que discutir, Maria foi para lá, mas da mesma forma no templo ela continuou muito altiva e sendo entrevistada por aqueles senhores, doutores da lei, e cada vez mais ela dizia das coisas que eles faziam erradas com relação ao povo, daquilo que eles cobravam de dízimo, e todo mundo tinha que contribuir de uma forma, às vezes a pessoa não tinha, mas seria castigada se não fizesse segundo aquilo que eram os costumes. Sobre a fraternidade dos essênios, vimos saber que Moisés ouviu a voz do Pai. Antes do Cristo vir à Terra, ele pediu 500 anos antes, mais ou menos, em contato com Moisés, ele dizia: Moisés, prepara a minha chegada, prepara o meu caminho. E Moisés entendeu que ele precisaria fundar então uma fraternidade, e isso ele fez. Ele criou a fraternidade dos essênios ainda no Egito, e isso veio se espalhando, que era uma maneira de que o Cristo pudesse ficar protegido, amparado, trocar informações, e também como a própria estrutura física, material do Cristo era uma estrutura muito diferente da nossa, ele não teria condições de viver entre o povo, ele teria que ficar afastado, trocando energia com a natureza, porque a energia que habitava o corpo, aquele corpo híbrido que foi feito o Cristo, era de uma energia muito grande, e ele, portanto, deveria ficar o mais possível próximo da floresta,
próximo da natureza e não entre nós. Então, Moisés providenciou que assim fosse, que ele tivesse então essa experiência e fosse viver. E essa fraternidade, ela realmente vivia nas matas, nas florestas. Eles comiam aquilo que a natureza podia ofertar-lhes, e assim, desde os pais de Maria, tanto quanto Maria e depois o Cristo e mesmo José também, que ainda que frequentasse o templo, ele frequentava essa fraternidade dos essênios, pois com a mãe ele aprendeu a manusear ervas para para praticar curas, e ele então era muito útil a essa fraternidade. Como eu conheço a história toda, e eu já li esse livro pelo menos uma dúzia de vezes, pode ser que eu atropele alguma coisa, e aí, se eu por acaso atropelar e não estiver sendo entendido, que me cobre, por favor. Mas é uma história linda e eu sou apaixonado por ela. As inquirições no templo a Maria eram constantes, e eles cobravam, porque havia um dos rabinos que conversava muito com a família, e desde o princípio ele percebeu, ele foi avisado, ainda em sono, ele foi avisado da chegada desse anjo Maria, e ele foi a Jerusalém e ele viu Ana, mãe de Maria, já nos últimos dias de gravidez, e ele foi ter com eles em casa e disse: eu vim porque me chamaram, eu vim porque eu sei o que está para acontecer. E ele já tinha então uma afinidade grande, e ele dizia muitas coisas no templo, falava de Maria, falava da preparação toda, e é claro, o templo não acreditava e não queria também acreditar, porque para eles, até hoje, muitos não acreditam que o Messias esteve entre nós. Aí eles diziam: mas o que esse rabino tem dito a seu respeito é uma verdade? E ela dizia: meu Senhor, tudo que ouviste do nosso querido rabino, se ele falou o que ouviu, é a verdade, e o testemunho disso vos é oferecido pelo que ouvis no momento. Devo repetir que se o Messias vem à terra, é para consertar o que se encontra fora do lugar, e não o contrário. Porque eles questionavam, eles queriam saber se o Messias não seria um policial, um novo rei que fosse tomar tronos, que fosse montar um novo reino, alguma coisa do tipo. E ela dizia exatamente aquilo que ela tinha nela, que Maria foi chamada. Ela vivia numa dimensão muito além da nossa, e ela foi convidada pelo Pai a vir até nós, viver entre nós e trazer o Messias à vida. E ela disse sim, o sim mais importante da história da humanidade. E juntamente com ela havia um outro baluarte da nossa história desse tempo todo, que foi o evangelista. Ele também disse sim: se você vai, eu vou contigo. E ele esteve com o Cristo, com Maria, mesmo depois do Cristo ter ido embora, para cuidar dela até o final. E depois disso ele escreveu o Apocalipse. Então João Evangelista tem um capítulo muito à parte de tudo isso, e tem toda uma história a respeito disso dentro da própria história do Eucaristia. Maria estava perturbando demais o tempo, estava muito complicado manter aquela menina lá, porque ela tinha uma ferocidade na fala e ela não se intimidava com os rabinos. Eles faziam perguntas e ela respondia na medida. Como é que uma menina de tenra idade pode falar das coisas que ela fala e com o conhecimento que ela diz ter a respeito das coisas de Deus? E ela ensinava realmente no templo, e ela perturbava muito. Então eles resolveram que ela não seria expulsa, pois dessa forma poderia ser pior. Poderia retornar, ela não poderia retornar ao templo. Então havia um conchavo do seguinte: vamos mandar essa menina para casa e vamos encontrar
um varão para se casar com ela. Aí acaba essa confusão de a virgem que vai dar a luz ao Messias. E assim fizeram e comunicaram que Maria deveria voltar ao lar. Foram comunicar ao pai. E nessa comunicação foi um duplo comunicado. Você volta para casa. E Maria, com 14 anos, estava comprometida a desposar José ben Jacó, que tinha uma descendência de Davi, e ele pertencia ao templo de Jerusalém. Eles não sabiam que ele também fazia parte da fraternidade dos essênios. E Maria, então, aos 14 anos, foi intimada, convidada de livre e espontânea pressão a se casar com José. Maria não ficou muito feliz, ela era uma menina, ela ficou perturbada. Mas os rabinos disseram para Eli e Ana que ela iria se casar e pronto. Eles disseram, mas deixa, a gente vai conversar com ela para ver como é que ela vai saber. Olha, ela vai se casar. Ou nós iremos perseguir a sua família até a 7ª geração. Ela vai se casar. E que isso seja feito imediatamente. Já está tudo pronto. O templo já decidiu e assim será feito. Então o pai dela chamou a menina, que ainda brincava e queria muito brincar com as crianças ao redor, ainda aos 14 anos, mas não. Ele disse que ela iria se casar. O dirigente dos essênios já sabia de tudo isso. E aí, ele recebeu Maria entre eles, com muito carinho, explicando a ela que isso tudo já estava escrito, que ele já sabia que seria dessa forma. E da mesma forma também ele sabia que José seria o marido. Ela não conhecia, nem os pais dela não conheciam. Mas ela foi conhecer então a fraternidade, tendo voltado do templo, e foi até eles. Lá no templo foi muito interessante, porque Maria tinha uma luminosidade, não poderia ser diferente, porque a gente costuma ouvir muito, e é claro para nós, que o Cristo é como o sol, que brilha, que purifica, que queima, transforma. E Maria iria abrigar no seu útero essa criança, uma criança totalmente diferente em termos de matéria daquilo que nós conhecemos, com uma pouco difícil para que a gente consiga compreender, mas o Cristo era feito de uma matéria muito mais refinada do que a nossa, muito mais tênue do que a nossa, e todo um preparo para viver entre nós, que ele teve que baixar muito a energia, assim como a própria Maria, para viver entre nós. E aí eles estavam dizendo, sabemos que os sacerdotes vão tornar a chamá-la para o templo, mas dessa vez com outra intenção. Sabendo que o Salvador irá nascer de uma virgem, já idealizaram casar-te com um varão que iria aparecer em tua casa como respeitador do templo. Ele é um dos terapeutas que trabalha conosco, isso os essênios comentando com ela. Nada há que temer, nós vamos conversar com ele também, ele frequenta aqui a fraternidade, e ela é de família de camponeses e tinha a honra de fazer parte da linhagem de Davi. Era grande conhecedor de ervas, por ter aprendido com sua mãe a trabalhar as ervas, manusear as ervas e praticar curas, que naquele tempo era muito necessário que assim fosse. A decisão do templo chegou e caiu como uma bomba, mas era isso que tinha que ser feito. Lá o pai Muni dessa fraternidade acolheu os pais de Maria e comentaram com ela sobre isso tudo que estava sendo tramado já há algum tempo,
mas que isso fazia parte de todo um planejamento e que tudo sairia bem. Os pais ficaram mais tranquilos, Maria ficou muito tocada, ela não esperava que isso acontecesse tão brevemente. E ela ficou bastante introspectiva durante um grande tempo, e foi também visitar o templo com os pais, e José, que não tinha noção de que eles lá estavam, foi até o templo, e ele estava lá no interior do templo dos essênios, e Maria estava com os pais conversando com esse dirigente dos essênios na sala maior. E José saiu de lá e veio trazer água, ele não sabia quem era. E quando ele viu a figura de Maria, ele quase que caiu para trás, porque ele, naquele momento, ele deve ter sentido o tamanho da responsabilidade que ele teria, tudo que envolvia, e aquela menina que era realmente uma iluminada entre todos desde aquele momento. Então houve também um mal-estar para ele. Ele recebeu as diretrizes, portanto, do que seria feito, de como as coisas iriam acontecer, que eles não deveriam de forma alguma desobedecer o templo, que já haviam instruído a Maria e aos pais, e passavam então a conversar com o casal agora, José e Maria. José contava com mais do dobro da idade de Maria nessa ocasião, e foi dito a ele como é que as coisas se dariam. José então deverá desposar essa menina, Maria. José foi procurado novamente pelos sacerdotes que determinaram a ele que desposasse Maria o quanto antes. Os sacerdotes marcaram o casamento, e ainda que Maria estivesse bastante contrariada e totalmente, quase que sem falar com os pais, sem falar com ninguém, ela ficou muito tocada com essa situação. O casamento acontece. Ela já havia na atmosfera toda um preparo de todo o planeta com relação à chegada dessa criança, o Messias. Já se sentia essa atmosfera. Esse rabino que frequentava o templo, que era do templo e frequentava a casa dos pais de Maria, ele percebia isso, ele tinha visões durante o sono, e ele estava fazendo uma ponte entre o templo, as ordens do templo, e tomando todo um cuidado com Maria, porque também havia uma preocupação de que pudessem fazer algum mal, para que então não houvesse essa possibilidade de que nascesse. Mas eles estavam tranquilos, porque se ela vai se casar, obviamente que não será uma virgem. Então acabou essa confusão toda, né? Para que não haja prejuízo da sequência, devemos entender que ele deveria receber um biocorpo, o Cristo de Deus, de estrutura altamente pura, na mais perfeita sensibilidade nervosa. Os sacerdotes ficaram satisfeitos e sempre pregavam no templo aos quatro, porque sempre houve essa pregação: o Messias nascerá de uma virgem. Não é possível que seja de Nazaré. Nazaré era algo como uma carapicuíbazinha há algum tempo atrás. Então não poderia ser ali. Não seria. Bom, podia ser em Barueri, em Alphaville, podia ser, mas não em Carapicuíba, né? E Nazaré estava mais ou menos com essa conotação. E eu estou falando da Carapicuíba dos 40, 50 anos atrás, né? Não é do meu tempo. Aí Maria, com toda essa atmosfera que foi havendo, ela uma relação que praticamente não havia, ela quase não olhava e não falava, ela não falava com José, e ele também ficou bastante incomodado com essa situação toda, também foi pego de surpresa, apesar de tudo que foi dito, apesar dos sonhos que ele teve, das visões, de tudo isso, do que houve no templo, ele estava muito incomodado.
E Maria, logo no início, assim que houve o casamento, ela recebe a visita do Gabriel. Eis que és bendita entre todas as mulheres, por teres sido escolhida para receber em seu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. Serás o símbolo de todas as mães e guia de todas elas aquilo que existe de mais sagrado na natureza humana. Nós, homens, que hoje estamos homens, rendemos realmente uma glória enorme a todas as nossas mães. E eu aproveito esse espaço de tempo para deixar muito claro o quanto cada um de nós precisa, sabe e rende graças a Deus por essa missão que começou, que é um exemplo de Maria de Nazaré, a cada uma das mães que estão presentes aqui. Que haja uma transformação enorme de bênçãos em cada uma delas, e que elas possam continuar sendo esses anjos que sempre são, não só para os seus filhos, mas ao redor de todos aqueles que chegam. São muitos os filhos que nos são confiados, além daqueles que chegam pelo sangue. Parabéns a todas as mães. Maria estava se recebendo então aquela incumbência, mais claramente. Cada raça-mãe de vez em quando recebe um enxerto de um ser que vem para dar um tempero em toda essa ordem de coisas. A gente teve vários que aqui estiveram, né? A gente teve em outro grau, claro, não nada como dessa ordem, mas nós tivemos os profetas todos. Jerusalém foi sempre, né? Israel sempre trouxe a nós essas figuras que trouxeram muitas e muitas informações de todas das 12 tribos de Israel, né? E o Cristo de Deus foi mais um desses que foram colocados entre nós para criar algumas transformações necessárias que até hoje a gente cultua e tem essa ligação enorme. Jesus é, pois, o caminho do meio das futuras gerações, o maior de todos os espíritos que desceu à terra, aquele que ela gerou sob as bênçãos de Deus, o Messias prometido. Eu fico imaginando o tamanho da responsabilidade que nós temos, porque Ele, o nosso Pai, deixou a nós o Filho para que Ele cuidasse e transformasse as nossas vidas. Mais do que isso, diante de tudo aquilo que foi dito, Ele vem resgatar aquilo que nós não poderíamos resgatar, para que nós tivéssemos vida. Uma fala muito interessante que eu vi muito em toda a minha caminhada: eis aí o Cordeiro de Deus. Não é mais necessário que haja derramamento de sangue de um cordeiro para a proteção da morte, para proteger-se da morte, o que era feito na Páscoa. E todos faziam tiravam a vida de um cordeiro, e o sangue do cordeiro era passado na porta para se proteger da morte, e depois se comia a carne desse cordeiro imolado. E Jesus veio para transformá-los. Eu sou o cordeiro. Não há necessidade do medo, não há necessidade do pecado e do derramamento de sangue. O sol anunciado. José não dormia naquela noite, pensando continuamente em seus destinos. Os pais de Maria também não. Pai Muni, que era esse dirigente dos essênios, já sabia do evento. Alguém soprava em seus ouvidos a notícia do maior acontecimento da terra. E os essênios passaram a noite orando e cantando glórias ao Senhor. Maria, antes de completar os seus 15 anos,
estava prestes a dar à luz a uma criança que era o Messias prometido. José, tenho notícias das mais sublimes para te dar. Dentro de mim já começou a ser gerado um filho. Não sei se poderás compreender. Já havia sido dito ainda, já havia sido falado, mas é aquela coisa, né? Como no caso nós temos uma amiga que milita também espiritualmente. Ela sempre fala: a gente reza com os espíritos, a gente estuda os espíritos, a gente conversa com eles, a gente faz tudo, mas eles não precisam aparecer da gente. Não precisa. Se eu sentir que estão presentes, eu estou correndo. É mais ou menos assim, a gente faz tudo até um determinado ponto, né? É interessante, o espírito está correndo de uma assombração. É muito interessante. Esse é o meu filho, e esse é o seu filho pelo coração, mas o verdadeiro filho de Deus. José, ainda que houvesse ouvido o pai Muni elucidações a respeito desse fato, na hora ele virou um espírito como nós que corre de assombração. E ele não conseguiu suportar aquilo, né? Como é que pode, se eu nunca estive com ela, como é que ela pode estar grávida? O nascimento de Jesus, ali era feita uma coesão entre o magnetismo local, estelar, dos animais, da natureza como um todo, e tudo isso veio corroborar para que assim acontecesse, que ele nascesse naquela atmosfera. Os animais ficaram em silêncio, mensageiros de luz ali estavam para a assistência necessária no momento singular da humanidade. No ventre de Maria se acomodava o sol. Moisés havia instituído uma lei, e nessa lei estava colocado que a mulher que parturisse um filho homem, tivesse partorido um filho homem, teria que em 40 dias ir ao templo, oferecer essa criança a Deus, apresentá-la ao templo e se purificar. E se fosse uma menina, seriam 80 dias. Essas foram leis colocadas desde Moisés, desde o Egito. E depois deveria ser apresentada ao templo para purificar legalmente e fazer uma oferta para os pobres, uma oferta que para os pobres era limitada a 2 rolinhas e 2 pombos, mas todo mundo tinha que fazer uma oferta. Se menino era primogênito, ele pertencia pela lei a Deus, então tinha que ser feito dessa forma. José de Arimateia toma em seus braços o Messias. Maria e José vão ao templo então para esse dia, esse 40º dia do nascimento de Jesus, e eles vão encontrar muitas pessoas, e o templo também já estava preparando como é que eu poderia dizer? Uma inquirição para ver se conseguiam derrubar aquela máxima de que o Messias havia nascido de uma menina em Nazaré. José de Arimateia toma em seus braços o Messias que estava com José, e ele diz: eu sinto em meus braços que está o mundo e quem o dirige. Glória vos damos, Senhor, estarei ao vosso lado. Quero ser o braço onde podereis apoiar-vos para dar testemunho. Jerusalém estava empolvorosa, porque já se sabia que uma menina, que Maria, que viveu no templo, havia dado à luz, e que essa criança era o Messias. Então, desde Nazaré, por toda a cercania até Jerusalém, era realmente um turbilhão. E Jesus inicia sua jornada. Nicodemos, que era um amigo da família, padecia de uma ulceração no tórax que muito o incomodava. Naquele momento,
em que Maria chegava com José e a criança ao templo e sentiu que algo acontecia com a lesão e depois constatou que a mesma havia cicatrizado. E era uma coisa de longo tempo. A chegada do casal de Nazaré ao templo foi anunciada ao conselho dos sacerdotes, que já estavam prontos para ver se conseguiam nivelar o povo que estava em polvorosa. Tinha gente para todos os 4 cantos, que haviam se reunido às pressas para conhecer aquele que deveria ser o Messias. Então vamos desafiar o pai, porque se ela deu à luz essa criança, se desde sempre nós sabemos que essa criança deve ser filha de uma virgem, como pode uma mulher casada dar à luz ao Messias? E aí eles dizem: José, ouvimos trazido por todos os ventos que teu filho é o Messias prometido pelos profetas. Mas desde o nascimento de sua mulher, pelo que nos relatou o sacerdote, pai não há afirmativa. Mas se a profecia aponta o nascimento desse filho de Deus por intermédio de uma virgem, como se explica então? O profeta Isaías mentiu ou não estamos sabendo interpretar as Escrituras? Como é que pode a sua esposa, portanto casada contigo, dar à luz ao Messias e ser virgem? E José, naquele momento, com toda a força espiritual que lhe habitava e toda a força que chegou até ele, o templo lotado, virou-se e disse: dignos sacerdotes de Deus, que o Senhor abençoe a todos. Devo dizer-vos que sou verdadeiramente o marido de Maria. No entanto, quero vos relatar o que se passou no nascimento de Jesus, que se encontra nos braços de Maria. Não sou eu o pai, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Então vocês imaginam o templo abarrotado de gente e José de pé proferiu exatamente essas palavras, que era exatamente o que não queriam que ele proferisse. Mas ele teve coragem suficiente para dizer isso. Desejo muitas felicidades ao teu filho, peço aos anjos que o assistam no seu crescimento e na sua sabedoria. Vamos tentar encontrar uma outra forma de tirar esse menino de Nazaré. Desde que seu crescimento e na sua sabedoria, sem que ultrapasse o rei Salomão, o maior sábio de todos nós. E ainda desejo saber como irão proteger essa criança dos curiosos que com certeza irão invadir Nazaré, como já temos sabido. Maria, com o bebê no colo, se coloca a responder: essa criança é filho de Deus e, portanto, não há com que se preocupar com sua segurança, e sim confiar em Deus que o enviou para o nosso meio. Aí os rabinos diziam: mas vocês não têm condições nem de cuidar dele. E aí ela ainda continuou: quanto a Jesus ser menor do que o rei Salomão, como pedis, não sei se Deus vai atender desse desejo humano, porque o Messias já tem suas diretrizes traçadas. Precisamos aprender a pedir as coisas a Deus e nunca pretender interferir na sua vontade. O templo em silêncio ouvia essa prerrogativa de Maria, que sempre foi assim. Eles tentaram combater, diziam que eles não teriam condições de sustentar a criança e de dar segurança a ela. E Maria, ainda uma vez, disse: o filho não é meu, o filho é do Pai, e se ele assim colocou, ele proverá toda a necessidade dele.
Por outro lado, senhores, eu passei praticamente 7 anos da minha vida dentro do templo. Lá eu aprendi muitas coisas. Eu sei bordar, eu sei costurar, eu sei cozinhar, eu sei fazer muitas coisas para ajudar o meu marido. E o meu marido é marceneiro. Ele é frequentador do templo de Jerusalém, como vós sabeis. Então não há por que se preocupar. A gente se preocupa muito em todos os sentidos, em todos os momentos. A gente diz que tem fé e que confia, mas na verdade a gente está sempre querendo pegar com a mão. Não, eu coloco na mão de Deus, mas quando você pensa que ele foi bom, meu filho, mas ele colocou na minha mão, né? Mas nesse momento que você colocou na mão de Deus, você já está olhando para ver se ele está segurando direito, se não vai deixar cair, né? E você acaba interferindo o mais possível. Vai, meu filho, vai com Deus, mas aí você vai na porta, fica olhando, começa a fazer um monte de recomendação. Na verdade é aquela confiança necessária que dizem, e eu tenho percebido, estou tentando, me esmerando nisso. Nós precisamos evoluir, e uma das formas de evoluir é transformar aquilo que falamos de crédito em fé pura. Se nós não conseguirmos vivenciar e praticar a fé que a gente vive dizendo, e até falando com o vizinho, com o amigo do lado, a gente não consegue ultrapassar um portão. E a partir do momento que você consegue fazer isso, há um portal que se abre e você começa a realizar as coisas que você deseja para ti. Nós somos filhos do Pai, portanto somos parte da divindade, somos deuses, ou não estamos deuses, mas somos filhos dele. A gente não consegue muitas das coisas de realização porque nós não estamos prontos, e nós não estamos prontos porque nós não cremos. Nós não cremos porque nós estamos com o pé muito no chão, e nós estamos vendo tudo que Ele está cuidando para a nossa caminhada, e que já foi combinado desde sempre, olhando um bordado que Ele está fazendo pelo avesso, porque a gente olha daqui, e eu estou vendo o avesso do bordado. É preciso que eu me eleve para olhar o bordado do ponto de vista dele. E para isso nós precisamos acreditar na nossa relação com Ele. É única, é singular, não tem mais ninguém. É eu e o Criador. Na saída do templo, um burburinho enorme, e Maria vem vindo com a criança e Nicodemos de um lado, vinham todos, de certa forma, amparando para ver se protegia ela e José com o bebê no colo. Naquele momento destacou-se na multidão um homem grisalho de nome Simeão, parando na frente de Maria, saudou-a respeitosamente e pediu para segurar o menino. Claro que ela estava muito preocupada, tinha muita gente, então Maria, vendo o menino, ela deixou e exclamou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Conta-se que Simeão fora comunicado mediunicamente que não desencarnaria sem presenciar o advento da chegada do Cristo. E ele, logo depois desse evento, ele partiu no outro plano. No descer das escadas, a fim de proteger a Maria e a criança, 2 sacerdotes pediam caminho por entre a multidão. José de Arimateia seguia na frente, tentando também proteger e abrindo caminho, enquanto José estava mais próximo a Maria. Espalhou-se um perfume embriagador por todos os presentes, como sinal da presença do enviado de Deus. E eles cantavam hinos, outros deram glórias, mas era realmente um turbilhão de pessoas
e muito daquilo que estava acontecendo. Havia então uma família num determinado canto, e essa família foi se achegando, eles queriam chegar perto de Maria. Ela estava preocupada com toda aquela movimentação. E era uma família de pai, mãe e 3 crianças, e todos estavam acometidos de hanseníase. E aí Maria, ao ver aquela situação, ela quis proteger o bebê e se voltava para que eles não chegassem tão perto. Mas Maria certificou-se de que eram todos leprosos. Quis retornar quando viu uma voz que lhe fez recordar o dia em que o anjo do Senhor lhe apareceu, saudando-a como sendo cheia de graça, e assim se expressando. Espalhou-se um perfume embriagador e todos os presentes sentiram como sinal da presença do enviado. E essa voz dizia: deixa o teu filho fazer aquilo que ele veio fazer. Os leprosos que foram se achegando próximo de Jesus queriam tocar no xale que cobria, e apenas um deles, a mãe, tocou no xale, e imediatamente toda a família se curou. As pessoas que estavam ali viram tudo isso. Essas pessoas, essa família se ajoelhavam no chão, dando graças. Aí aumentou o burburinho todo, mas naquele momento Maria percebeu inclusive a mão de Jesus, recém-nascido, 40 dias de vida, estendendo a mão na direção daquela família. E um facho de luz percebido por ela, toda uma trajetória daquilo que ele nos mostrou aqui. Quando na escola do tempo eu dominava todos os assuntos, respondia a todos com firmeza. Todavia, quando concebi esse menino, comecei a me sentir pequena ante esse meu filho. Maria verbalizava bastante, mas Jesus foi começando a andar e aprendendo a falar, e começando a falar de Deus em casa. José se sentia muito pequeno diante daquela criança. A própria Maria, ela se calou em função do filho. O que hoje vemos muitas mães fazerem entre nós, elas se doam tamanhamente, assim que elas têm a graça de trazer um filho ao mundo, elas se transformam. É incrível como a gente percebe a transformação desde a gestação, e quando a criança nasce, você fica pensando: nossa, como é que ela vai fazer, né? Como é que será que vai ser? Eu mesmo me lembro que quando o médico saiu com a minha filha envolta num lençol, ele mostrou para mim, me cumprimentou, e eu fiquei meio que sem saber o que fazer, se eu colocava a mão, se eu pegava, se eu isso ou aquilo, sentindo o peso da responsabilidade. E o médico saiu com a minha filha, foi lá para dentro, e eu pensei comigo: Deus meu, daqui a pouco eles vão dizer: pode levar para casa. O que a gente vai fazer? Isso passou pela minha cabeça. Eu fiquei apavorado quando eu vi a minha filha sentir o peso da responsabilidade. Quando ele me chama de mãe, sinto que sou filha. José, meu marido, de vez em quando, se esconde por sentir-se igualmente pequeno na sua presença. Ele notou isso e muda rapidamente o modo de ser para esconder a sua grandeza. A criança também percebia que os pais estavam ficando muito apequenados, e aí ele voltava a ser criança quando ele assim percebia, e queria brincar com José, queria correr para que ele voltasse a ser pai, porque José, muito mais do que Maria, se incomodava muito com a presença maiúscula do Messias já naquela criança. Todos sorriam com o coração em Cristo, cantando a glória de Deus.
Muitas ocasiões, Maria, desde aquele evento na escadaria da igreja, ela fazia questão de ir cuidar daquelas pessoas que eram banalizadas, que eram extirpadas da sociedade, do meio, por estarem com hanseníase, com a lepra. E ela passou a cuidar diuturnamente dessas criaturas, famílias inteiras. E muitas vezes ela ali em oração com eles, cuidando, ajudando de todas as formas, cuidando de feridas, ela percebia a presença de Jesus. E em algumas vezes, não só ela percebeu, mas ele chegou, cumprimentou a todos. Ele estava lá entre os essênios, mas ele fechava os olhos, ficava somente o corpo lá, e em espírito ele vinha até a mãe e saudava todos aqueles que estavam presentes. Pensou que somente ela estava vendo nessa ocasião, mas assim não acontecia. De leve se escutava como um rasgar do véu no ambiente da igreja, e o Cristo apareceu para todos os presentes. Ele fazia isso quase que costumeiramente. Saudades da mãe, ele que estava entre os essênios também desde os 7 anos, porque era muito complicado que ele se mantivesse em Nazaré, inclusive pela essência dele, pela magnitude da matéria. Ele precisava trocar essa energia toda com a natureza, e portanto ele ficou também sendo iniciado lá entre os essênios. Muitas palestras eram feitas por ele, falando das coisas de Deus. Ele tinha uma companhia muito interessante que depois viemos a saber. Tomé, que depois foi discípulo também, era um filho de José do primeiro casamento. Quando Jesus nasceu, Tomé devia ter algo em torno de uns 15 para 16 anos, algo assim, segundo conta a história. E Tomé esteve com Jesus como que um tutor ali entre os essênios, cuidando do irmão mais novo. E Tomé então tem uma história contada desde quando Jesus estava ali aos 7 anos, até ele começar aos 30 anos a jornada de 3 anos entre nós. Tomé tem uma riqueza de detalhes, de contar das coisas que Jesus disse ao longo de toda essa caminhada, e muito dessa parte dessa história poderá ser vista nesse livro de João Nunes Maia, Maria de Nazaré, um livro espetacular. Tipo assim, não vou embora antes de ler esse livro. Esse é um livro que vale a pena. Um perfume divino recebeu em todo o salão, os doentes tomados de emoção indescritível ajoelharam-se em um misto de devotamento e gratidão. A mãe de Jesus desceu seus joelhos na terra, beijando com ternura de mãe aquela figura do filho ali entre eles. E quando ele vinha, muitos que estavam acometidos de doença tinham uma cura muito mais rápida, muito mais eficiente. Maria ficou cuidada por evangelista, o João, que veio com ela inclusive. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. João Evangelista entendeu isso muito bem e cuidou de Maria por todo o tempo depois de que Jesus foi morto. E ele tornou-se realmente o filho de Maria de Nazaré, cuidando dela, até que Maria pegou nas mãos de um ancião que chegou próximo dela na casa, sentiu vontade de beijar essas mãos, o que fez com ternura,
No mesmo instante, notou os sinais dos cravos na mão. Olhou para os pés e viu também a marca dos cravos. E ergueu a vista e certificou-se de que realmente era Jesus. Jesus estava de volta, Maria ainda jovem, né? Pouco depois, diria que, segundo o que consta de tudo o que nos falam, Maria estava próxima de 60, antes dos 70 anos. Ela quis gritar com todas as forças, mas não conseguiu. Ele modificou-se e transformou-se em luz, abriu os braços em toda a ternura de filho e com todo o amor de um pai, falou na limpidez do seu verbo de luz: vem, mãe, meu pai quer que sejas a rainha dos anjos no meu reino. Agradecemos ao Criador por sua presença entre nós desde 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Parabéns a todas as mães que seguiram um exemplo magnânimo desse baluarte entre nós e Maria de Nazaré, um exemplo vivo todos os dias aqui presente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, um domingo maravilhoso para todos vocês e parabéns a todas as mães.